Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia Medeiros, eu sou advogada especialista em direito imobiliário. E antes de adentrar as questões específicas de direito imobiliário, acho que a gente deve conversar sobre o procedimento no juizado especial cível, que é o chamado pequenas causas por muitas pessoas, e é uma opção que normalmente as pessoas que não têm um grande poder aquisitivo, elas preferem. Por quê? Você não precisa dar entrada no processo pagando custas e nem se você perder, você também não precisa pagar o advogado da outra parte, que é o que se chama sucumbência. Então, por esse motivo, as pessoas acabam ingressando com mais ações no juizado especial cível, mas não levam em consideração as outras peculiaridades. Por exemplo, normalmente as pessoas têm em mente que o juizado especial cível vai ser um procedimento mais célere. No entanto, na prática a gente vê que a marcação de audiência aqui em Recife, por exemplo, está demorando cerca de 6 meses para que ocorra a audiência una que vai levar o processo para a sentença. Então, isso significa que o processo fica 6 meses parado apenas aguardando a audiência. O que é que a gente percebe após a pandemia? Desde que começou a fechar os fóruns, os juizados, que no nosso escritório a gente adotou a postura de pedir a dispensa dessa audiência. Todo o procedimento no juizado precisa que ocorra uma audiência una. Essa audiência é feita com a conciliação, a tentativa de conciliação. Você pergunta às partes se existe alguma proposta, se elas têm em mente algo que faça com que resolva aquele problema sem precisar ir ao juiz. No entanto, quando ultrapassada essa fase conciliatória sem êxito, ou seja, a gente pergunta se tem ou não tem proposta de acordo ou o acordo é inviável para alguma das partes, o processo segue e aí são produzidas as provas, que podem ser um depoimento de testemunhas, pode ser mais algum documento que vai ser juntado naquela audiência, mas o processo precisa ser finalizado ali para seguir para o juiz e ele dizer a sentença. No entanto, quando ocorreu a pandemia, que ainda estamos na pandemia, muitos juízes começaram a dispensar essa audiência. Essa foi a postura que adotamos no começo, desde muito antes de qualquer despacho, a gente já vinha pedindo isso, porque a audiência de conciliação, na maioria das vezes, ela acaba sendo um ato que acaba postergando o desfecho do processo. Imagine você, grandes empresas, grandes construtoras que recebem processos diariamente. Elas não estão muito interessadas na conciliação, né? Companhias aéreas, grandes supermercados, eles realmente têm um jurídico e que não tem condições de acompanhar fielmente cada processo que dão entrada contra eles. Então, isso acaba que a pessoa que vai para a audiência não necessariamente sabe exatamente o que aconteceu naquele caso. E é uma coisa que é muito comum os clientes ficarem chateados, porque as defesas sempre são esdrúxulas. As defesas, elas não rebatem o caso da forma que deveria ser, porque é um terceiro completamente alheio ao fato que vai tomar a frente daquele processo sem conhecer bem os fatos. Então, isso de fato prejudica um pouco o processo, mas para a sua visão enquanto autor, a minha visão enquanto defensora dos autores dos processos, é que é uma coisa boa, porque quanto menos ficar evidenciado que aquela pessoa está tomando atitude para realmente resolver o caso, mais fácil fica que a sentença seja favorável. Então, realmente, com a pandemia, a gente percebe que os processos estão tendo uma maior celeridade. Como os juizados, os fóruns estão fechados, acaba que os servidores estão com mais tempo para produzir as sentenças, para despachar. Então, um processo que demorava 1 ano, hoje a gente consegue um desfecho com 3, 4 meses, por causa da dispensa da audiência. Então, se caso você pretende ingressar com uma ação no juizado em tempos normais, acreditando que vai ser célere, e por isso você não toma a decisão de ir para o fórum, essa não é necessariamente a melhor decisão.
Nosso escritório atua em todo o Brasil e realmente existe uma disparidade enorme de lugar para lugar. Não tem como você dizer que o juizado necessariamente vai ser o local mais célere. Isso precisa realmente ser analisado por um advogado que tenha experiência no local que você atua, no local que você reside. E isso vai ser também parte da análise da consulta, para que veja não só se naquela localização é o melhor para você, mas também sobre o valor da causa e todas as questões da petição inicial que são requisitos para que a ação tenha sua efetividade. Então, por isso que é temerário dar entrada no processo sem advogado, que é possível sim, até 20 salários mínimos você pode ingressar uma ação no Juizado Especial Cível sem acompanhamento de advogado. No entanto, imagine o quão penoso é para você dar entrada num processo e não saber como está o andamento dele. E pior ainda, você é surpreendido com notícias, por exemplo, quando dá errada a citação. Quando a citação ela não consegue ser efetivada, eles vão pedir que você demonstre novo endereço. Para um advogado isso é tranquilo, porque a gente tem acesso a todos os autos, a gente sabe exatamente o endereço que está sendo efetivamente utilizado por aquela empresa. Mas para o cidadão leigo, às vezes não é tão tranquilo atender esses requerimentos do juiz. E quando o requerimento do juiz não é atendido, o que acontece é a extinção do processo, que não necessariamente quer dizer que você perdeu o processo, mas sim que você vai precisar ingressar com outra demanda versando sobre os mesmos fatos, simplesmente porque você não atendeu a um requisito. Então tudo isso posterga bastante o teu processo e é preciso realmente você sopesar se vale a pena estar desacompanhado de um advogado, até porque a empresa que você vai ingressar com a ação vai estar com o jurídico, que é extremamente experiente naquelas causas, então realmente vai existir um desequilíbrio. Você vai estar desacompanhado de advogado, você vai falar os fatos de uma forma que certamente não vai ter a completude que um advogado falaria, abordando os pontos que vão ser exatamente, que vão dizer o seu direito, sabendo exatamente as nuances que vão aumentar um possível dano moral, por exemplo, e isso é extremamente prejudicial. Então, algumas economias acabam sendo temerárias, né? E existem diversas formas de contrato. Então, antes de tomar uma decisão, é importante que você consulte um advogado para entender o procedimento, entender os prós e os contras do local que você vai ingressar com a ação, qual é a pior das hipóteses, né, em relação à sucumbência, em relação a honorários, o que é que pode ser feito em relação a isso, e aí sim, você ter a segurança de que está tomando a melhor decisão e que o seu caso vai ser realmente resolvido. Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Estou completamente aberta a sugestões, a responder os questionamentos de vocês. O canal está sendo feito para isso. E continua por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa a tua curtida, que eu vou adorar saber que você gostou desse conteúdo. Obrigada!